Galera, é o seguinte, demorou muito tempo, esperei bastante para poder fazer um vídeo desse. E para ser bem sincero com vocês, julgando o cenário que parecia estar se construindo com os poucos jogos sendo lançados, eu já estava perdendo completamente as esperanças. Só que parece que finalmente chegou a hora da gente ver se vale a pena comprar o Xbox Series X. Essa vinha sendo uma geração conturbada até então. Algumas empresas se apoiaram em relançamentos de jogos para poder se manter, outras se apoiaram em um sistema robusto de retrocompatibilidade para poder fazer isso. Demorou muito tempo para a gente começar a ver uma luz no fim desse túnel. Uma estimativa de que essa nova era de videogames iria começar a receber jogos feitos para ela de verdade. E honestamente, chegou um momento que eu pensei que isso nem fosse mais acontecer. Mas o cenário está mudando e, de quebra, os recentes eventos de jogos mostraram que existe um futuro sólido para a biblioteca do Xbox nessa nova geração. E sim, não se preocupem, os títulos que vão compor toda essa biblioteca também serão alvos da nossa análise por aqui, mas tão importante quanto isso é ver em que outros pontos o Xbox Series X também brilha. Por que ele é um console interessante de ser comprado? Não é nenhuma novidade, por exemplo, que o Xbox Game Pass tem se tornado cada vez mais forte. Então, o meu objetivo aqui é, além de analisar as ferramentas técnicas do Series X e como isso ajuda na jogatina com recursos que ele tem, também te mostrar como hoje em dia o Game Pass está se apresentando e te explicar porque ele pode ser um baita argumento para você optar pelo console da Microsoft. Não posso esquecer de dizer, inclusive, que depois de colocarmos todas essas cartas na mesa, a gente precisa entender para quem é esse console, porque no fim o cenário da Microsoft é um pouco diferente do comum. Só que o primeiro argumento que ultimamente ele tem dado pra gente para poder ser comprado é o preço. Para um console que chegou a quase R$5.000, esse pode ser um momento oportuno para você comprar o seu Series X e se preparar para o que está por vir, porque o preço dele tá muito melhor hoje em dia. E eu me juntei com a Forte Games para te ajudar nisso. Os preços da Forte Games são inacreditáveis. Entrem no site e vejam com os próprios olhos. E além de você ter desconto no pagamento à vista em diversos produtos, dependendo da forma de pagamento que você escolher, dá até para parcelar em 12 vezes. E lá, além do seu Xbox, você vai encontrar todo tipo de console com as mesmas facilidades. Mas a forma como a Forte Games se preocupa com a sua segurança é o que realmente se destaca. Além deles irem te atualizando sobre o seu pedido em tempo real, usando a própria conversa do WhatsApp para poder fazer isso, você pode usar o Mercado Pago para poder realizar o pagamento do seu produto sem problemas. Então não se preocupa, você está sendo resguardado pelo Mercado Pago também em todo o procedimento e seu dinheiro está seguro até você confirmar que recebeu o seu pedido. E como a loja te dá o frete expresso de graça, seu produto chega super rápido em no máximo 5 dias sem custos adicionais. Tô dando todos esses detalhes porque eu sei o quão difícil é achar uma loja segura na internet hoje em dia, e nesse ponto a Forte Games supera todas as expectativas. Pode comprar sem medo. Link no comentário fixado e na descrição. Se você acompanha o canal, já está mais do que ciente de toda a parte técnica do Xbox Series X com seus 12 teraflops de poder e como, apesar de muito poderoso, poucos foram os jogos exclusivos que tiraram proveito da plataforma de fato. Mas esse cenário de baixa variedade de títulos que vem mudando atualmente havia aberto espaço para funcionalidades que precisam ser sempre destacadas quando você compra o seu Series X, porque em um momento ou outro você vai precisar usá-las. Por isso, quero começar falando sobre o Dolby Vision, que melhora a sua imagem no console. O Dolby Vision é o nível mais alto de HDR. Além do HDR que a gente já conhece, se a sua TV tiver suporte a essa tecnologia, nos jogos em que isso estiver disponível, você vai encontrar um nível de profundidade nunca antes visto nas cores com o uso do Xbox Series X, que dá suporte a esse recurso. E acredite, não é exagero. Para vocês terem uma ideia, o HDR tradicional tem um alcance de 1000 nits de brilho, com 10 bits na profundidade das cores. A grosso modo, são esses os dados que determinam o quão bom ele é. Enquanto isso, o Dolby Vision tem um alcance de 10.000 nits com 12 bits de profundidade de cor. A diferença é um tanto substancial. Em palavras simples, essa combinação de profundidade com o brilho determina o quão definidas e individualizadas as cores vão ser umas das outras, bem como também qual vai ser o alcance delas fazendo uso da intensidade desse brilho. Ou seja, você vê tudo com muito mais clareza com esse recurso. Mesmo que você esteja vendo uma explosão de cores, tudo ainda fica muito mais individualizado, porque as cores são priorizadas por aqui. E por isso, o Dolby Vision é muito superior ao HDR tradicional. Eu costumo jogar em um OLED C1 da LG, que hoje em dia nem é a TV mais incrível da marca. E mesmo assim, os resultados são impecáveis com o Dolby Vision ativo. Diria até que transformadores algumas vezes. E falo isso porque não são todos os jogos que têm suporte à tecnologia, mas até jogos do Xbox 360 que
receberam o upgrade aqui no Series X e têm suporte ao recurso, se tornaram uma outra experiência. Sonic Generations é um deles. O jogo do Xbox 360 aqui roda em 4K, tem suporte ao FPS Boost e de quebra dá acesso ao Dolby Vision. E como é um jogo muito colorido, as cores têm seu melhor potencial aqui no Series X. Nem parece aquele jogo cheio de serrilhado que nem atingiu 720p no Xbox 360. O jogo é muito mais vívido e fica muito mais fácil de reparar em cada elemento que o cenário possui, mesmo que você esteja em alta velocidade, porque o Dolby Vision tem um impacto fundamental aqui. Mas eu gosto de falar de Sonic por aqui porque ele dá margem pra gente comentar sobre diversas outras tecnologias e principalmente vantagens do Series X. Todo mundo já sabe do extenso serviço de retrocompatibilidade por aqui, certo? Foi a tática da Microsoft para poder manter a biblioteca do console dela durante um bom tempo, e isso é incrível de fato. Mas o que o Xbox Series X faz com esses jogos é que é ainda mais impressionante. Para começar, independentemente de ser do primeiro Xbox, do 360 ou Xbox One, alguns jogos desses consoles foram selecionados para poder receber o alto HDR através da retrocompatibilidade. Ele usa algoritmos para poder aplicar HDR em jogos que originalmente foram construídos para não ter e assim melhorar o resultado na plataforma. Essa é uma maneira de trazer esses jogos mais antigos para um padrão mais atual dessas TVs que vêm sendo lançadas com o uso de tecnologias como o HDR. Isso faz com que esses jogos se apresentem melhor graças ao melhor uso das cores do sistema. A outra vantagem é que mesmo jogos que não receberam nenhum recurso extra por estar rodando agora no Xbox Series X com a retrocompatibilidade, caso tivessem algum problema na plataforma de origem, na performance, o console agora consegue estabilizar automaticamente esse tipo de problema. Ou seja, jogos que antes almejavam performances em 60 quadros por segundo, mas ficavam abaixo disso, no Xbox Series X não passam por nenhum tipo de problema agora. Títulos problemáticos como Sekiro agora estão suavizados por aqui, e eles não necessariamente receberam um aprimoramento de forma direta, é apenas o console usando todo o poder bruto dele para poder melhorar a estabilidade da performance. Um caso muito peculiar para mim é a versão de Xbox 360 de Tomb Raider Legend, que além de rodar nativamente em 570p, ou seja, uma resolução abaixo do HD, pretendia atingir 30 FPS no console, mas ficava na casa dos 20 quadros diversas vezes nele. Já aqui no Series X, essa performance foi corrigida para os 30 quadros por segundo sem maiores problemas, e o título ainda usufrui do upscaling do console, que na verdade não tem nada grandioso, mas dá uma suavizada na imagem para melhorar aquele aspecto de 570p que ele originalmente possui. Ou seja, temos uma melhoria automática por aqui. Mas o que realmente é impressionante dentro dessa esfera é o FPS Boost do Series X. O FPS Boost seleciona alguns desses jogos de gerações passadas e dobra a performance deles. Então, se um jogo rodava no Xbox One em 60 quadros por segundo, se ele tiver recebido suporte a esse recurso, agora ele roda em 120 quadros por segundo com a tecnologia por aqui. O que eu tô querendo dizer para vocês com todas essas informações aqui é que se você compra um Xbox Series X hoje em dia, você tá praticamente comprando uma versão melhorada de todos os outros consoles que a Microsoft já fez. A retrocompatibilidade é enorme e o console sustenta ela muito bem. Nesse ponto, a empresa acertou muito e isso é incontestável. Mas tem uma outra tecnologia que eu particularmente gosto muito por aqui e ela tem sido fundamental hoje em dia, o VRR. Para quem não sabe, vale a pena descrever. O VRR é um recurso que impede que você perceba que o jogo está com problemas na estabilidade da taxa de quadros por segundo. Então imagine que você tem um jogo que tem o alvo em 60 quadros por segundo, mas ele não consegue se manter de maneira fixa nesse alvo. Então durante a jogatina você começa a perceber que os engasgos estão acontecendo na performance, ou então que a performance diversas vezes oscila entre ficar mais rápida e mais fluida, ou mais lenta e travada. Isso tudo acontece porque a performance não está estabilizada. Então, enquanto em um jogo com problemas de performance estão sendo enviados sinais variados e imprecisos para a TV atualizar esses quadros, a TV por sua vez só atualiza em intervalos regulares, diferentemente do que está acontecendo com os sinais que o console está mandando para ela. E isso gera a inconsistência que você está vendo no final das contas. A TV está num padrão e o console está em outro completamente diferente. O papel do VRR então é justamente achar um consenso entre os dois. Assim, mesmo que a performance do jogo fique variando, você não percebe, porque a TV está se adaptando a isso. Mas tem dois fatores fundamentais que essa tecnologia trouxe, e o segundo especificamente tem uma relação direta com o uso do Xbox Series. O primeiro é que agora alguns jogos podem rodar no console sem qualquer trava na performance, garantindo algo mais próximo dos 120 quadros por segundo para quem tem TVs com suporte ao recurso. O que acontece é que geralmente quando um jogo é mantido de forma estável na performance, isso pode ser um indicativo de que forma instável
instável, ele consegue superar o FPS que ele alcançou se for removida essa trava. Só que nem todos têm suporte ao VRR e por isso, para poder manter essa estabilidade, os desenvolvedores travam essa performance para poder garantir a suavidade na sua jogatina. Então podemos dizer que se o jogo destrava essa performance agora para ele poder ficar com um valor muito mais alto nesse sentido, mas ainda assim instável, isso não é mais um problema, porque o VRR não vai te deixar perceber isso e não vai prejudicar a sua experiência. Por isso algumas empresas têm dado a opção de destravar a performance. Inclusive isso nos leva até o segundo fator que tem ligação direta com o uso do poder do Xbox Series, porque o VRR do Xbox Series X consegue cobrir de 38 até 60 quadros por segundo. Então se um jogo rodar até 38 quadros por segundo, ele vai ser coberto pela tecnologia e você não vai ver os problemas de performance. Abaixo disso, a tecnologia não vai conseguir oferecer qualquer tipo de suporte. Só que esse console é tão absurdo que existe um recurso chamado Low Frame Compensation nele. Esse recurso gera quadros extras caso a performance rode abaixo desses 38 quadros por segundo, para assim fazê-la atingir algo próximo disso e o VRR voltar a entrar em ação e te ajudar na jogatina. Isso tem um custo, obviamente, já que quanto mais prejudicada for a performance, mais a qualidade de imagem vai ser consumida em prol do jogo ganhar mais alguns quadros, mas na dinâmica da jogatina quase não é percebido. Logo quando Elden Ring chegou cheio de problemas no lançamento, por exemplo, o Xbox Series X conseguiu salvar o jogo diversas vezes justamente por conta desses dois recursos. Hoje em dia também já existe tecnologia de geração de frames disponível para o Xbox em estágios iniciais, mas como quase não se tem testado, é melhor a gente aguardar mais informações antes de formular qualquer opinião por aqui. No momento vamos nos ater ao fato de que o Xbox Series X faz questão de tentar cobrir todos os problemas de performance que os jogos apresentam hoje em dia, que diga-se de passagem, a gente sabe que não são poucos graças à baixa otimização que eles vêm recebendo dos desenvolvedores. E por isso, apesar de não ser um item obrigatório, atualmente existem tantos recursos nos consoles que dependem de uma TV compatível para serem executados, que vale a pena investir em uma boa TV. Você só consegue ter acesso a tecnologias como VRR ou Dolby Vision, por exemplo, se a sua TV for compatível com elas. Mas se tecnologia a gente já entendeu que o console tem, o que acontece com os jogos do Xbox Series X? Como ele se comporta nesse sentido hoje em dia? O Game Pass não é mais nenhuma novidade, mas ele não deixa de ser algo que agrega, principalmente quando você está pensando na economia depois de comprar um console. Jogos como Hellblade 2, que custam quase R$300, você consegue jogar no lançamento graças ao Xbox Game Pass pagando apenas R$49 pela sua assinatura, mas o serviço não é interessante apenas por isso. Além de você ter acesso ao catálogo do Game Pass, com a versão Ultimate assinada, você também tem acesso ao catálogo da EA, e por lá você pode encontrar títulos como Star Wars Jedi Survival para poder jogar, o que aumenta a sua gama de opções. Uma outra vantagem que você pode usar em seu favor é testar o jogo no Xbox Game Pass para ver se você gosta antes de comprar, e caso sim, basta você comprar. Digamos que ele te dá mais segurança nesse sentido. Mas o que realmente vem se destacando no Xbox atualmente, motivou eu vir conversar com vocês sobre o console, é algo que eu já espero tem quase 4 anos, desde que eu comprei o console, e são jogos feitos para ele, jogos pensados para essa nova geração de videogames. Apesar de ter andado um pouco distante do console, eu gosto do Xbox. Na verdade, eu compro bastante essa ideia de poder que a Microsoft vende com os consoles dela. E para ser sincero, esse meu interesse nisso começou com o próprio Xbox clássico. Só que até então não existiam promessas sólidas para essa nova geração por parte da Microsoft, mas agora o cenário está mudando, felizmente. E mesmo que algumas dessas promessas não sejam necessariamente exclusivas do Xbox, de alguma maneira elas se destacam nele. Para começar, a nova geração está de uma forma geral pegando força agora. Títulos como Dragon Ball Z Sparking Zero, que está sendo feito para poder seguir na clássica franquia Budokai Tenkaichi, só vão poder ser jogados em consoles da nova era. Mas quando a gente olha só pro Xbox dentro dessa esfera, o fato da gente ter Indiana Jones como exclusivo por aqui, por exemplo, é algo minimamente curioso para poder testar na plataforma e ver o quão longe ela consegue ir. Isso porque esse vai ser outro título construído em cima da Unreal Engine 5, assim como Hellblade 2 foi, e a gente já teve dimensão do que esse motor gráfico é capaz de fazer quando a gente viu esse jogo. Então eu fico me perguntando, como Indiana Jones vai se comportar no console? É de despertar a curiosidade. Não bastante, franquias como Fable, por exemplo, e Perfect Dark vão chegar exclusivamente no Xbox e nos consoles de mesa. Já outras pessoas também podem ter se interessado por jogos como Avowed, que particularmente ainda não decidi se me atraiu ou não, mas é um título importante por ser destinado a um outro tipo de público, diferente dos outros jogos mencionados anteriormente. Isso é bom porque mostra que o console vai receber jogos de diferentes estilos pra gente poder jogar finalmente, mas não para por aí. Títulos como
Stalker 2 vão ser exclusivos temporários do console e de quebra ainda vão aparecer no lançamento no Game Pass para serem jogados. Ou seja, você não vai precisar pagar nada além do serviço para poder jogar esse tipo de jogo. Já games que vão ser multiplataforma normalmente, como é o caso de Call of Duty, graças à compra da Bethesda pela Microsoft, também vão surgir no lançamento no serviço da empresa, como é o caso de Black Ops 6. Ou seja, você também não vai precisar pagar nada por aqui para poder jogar esse jogo. Então a gente já entendeu que o console vale a pena, e considerando que a diferença entre ele e o Series S, que é o irmão mais fraco, no preço hoje em dia geralmente é muito pequena, mas no poder é gigante, não tem mais motivo para dúvida entre os dois. Mas disso a gente fala outro dia. O disclaimer que eu quero que a gente pense hoje é que apesar do cenário que está sendo construído em nível de biblioteca de jogos ser muito positivo, a Microsoft também dá muita atenção aos PCs. Então se você já tem um bom PC, é importante refletir bastante se vale a pena comprar um Xbox Series X também para poder fazer parte do seu setup. Eu demorei muito tempo para entender que se você já tem um PC forte o bastante, precisa existir um motivo muito específico para se ter um Xbox Series X hoje em dia. Precisa existir um motivo muito forte para motivar a sua compra. O excelente suporte à retrocompatibilidade com as gerações anteriores da Microsoft, dependendo do seu gosto, pode ser um desses motivos. Então, se o seu caso for já ter um PC, é interessante pensar se o console vai te atender e aonde ele vai te atender antes de definir se você vai comprá-lo. Se esse não for o seu caso, você gosta dos multiplataforma e dos exclusivos da marca, não tem segredo. O Xbox Series X vale muito a pena. Agora, a vida do console está realmente começando. A gente tem um futuro sólido sendo construído para ele em nível de biblioteca de jogos. E para quem acompanha a marca a longa data, Gears of War já foi anunciado como um retorno às origens da saga. E acredite, isso é um fator fortíssimo para poder compor a biblioteca do Xbox. Então pense bastante nisso, mas no fim das contas, acredito que não houve melhor momento para poder considerar a compra do Xbox Series X, considerando tudo que a gente já viveu com o console. Além de comprando ele, você está se preparando para o que a geração vai começar a oferecer de fato a partir de agora, a gente precisa considerar que o preço do console caiu bastante. Eu acho que hoje em dia já existe bastante vantagem nesse sentido. Então, além de você estar comprando o console que vai te oferecer uma nova geração a partir de agora, você também vai estar comprando ele por um preço muito melhor. Então, reflita sobre todos esses pontos, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.